Uma boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham aqui neste dia. Estamos aqui com mais uma meditação aqui no nosso canal, né? E vamos aqui hoje falar de um tema muito importante. E eu gostaria, né? Eu particularmente gostaria que muitos daqui vivessem essa fé que falta em muitos. Ontem a gente mesmo falou da iniquidade, da incredulidade que existe no meio de tantos cristãos. Uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Um cristão, filho de Deus, né? Supostamente filho de Deus, né? Ser incrédulo pro próprio Deus. A gente tratou sobre esse tema no vídeo de ontem. Eu recomendo que quem não assistiu aquele vídeo assista. É um vídeo muito forte, tá? É um vídeo muito importante para você entender e você avaliar a sua fé. Para você avaliar qual tem sido o nível da sua fé. É importante você também ver esse vídeo. Mas hoje a gente vai dar, de certa forma, continuidade do que a gente falou ontem. Porque nós vamos falar de um tema onde muitas pessoas têm estado infiltradas dentro de uma religião, e a gente vai fazer essa distinção hoje. Se você tem estado dentro de uma mera religião, ou se você tem estado dentro da fé. Acredite, essas duas coisas, elas não combinam. Religião é baseada em sentimentos. Qualquer religião. O cristianismo está cheio de religiosidade, por exemplo. E a religiosidade é sentimentalista. É pessoa que fala, né, que se joga no chão, fala que é o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa, né, um ser que possui a pessoa e joga no chão, né, que bate nos outros, assim, se derruba, né, se joga nos outros. É como se o Espírito Santo fosse isso. Muitas loucuras que existem dentro do cristianismo é tudo baseado no sentimento. Muita loucura que tem dentro das igrejas são baseadas no sentimento. É a religião, é a religiosidade. Então, se você tem vivido uma fé religiosa e não uma fé verdadeira, uma fé em Deus, a fé que não é baseada no sentimento, mas é baseada na razão, na mente, se você tem vivido essa fé emocional, você tem que parar para pensar: será que essa fé de fato tem sido apoiada em Deus? Ou só estou fazendo com que a religião seja uma espécie de máscara para mim mesmo? Porque muitas pessoas estão infiltradas na religião só para esconder a si mesmas, para esconder o seu próprio íntimo, e não querem se descrever diante de Deus, não querem viver a verdade de Deus, porque elas querem viver no mundo, mas na religião, no sentimento da religião. E muitas pessoas que são religiosas, você vê, nem elas vivem a fé que é tratada ali, porque a fé em si é uma religião para eles, né? A fé religiosa. Mas enfim, vamos tratar, né? Mateus 7 vai ser a passagem de hoje. Mateus 7, versículo 21 em diante diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que coisa interessante. Você vê que Jesus ele declara que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor está salvo. Ou seja, onde que a gente mais vê esse tipo de religiosidade? Dentro das igrejas. E as pessoas, elas vivem uma fé fingida. Elas precisam de um sistema, de uma igreja. Elas precisam de sempre ficar grudado no pastor, né? Sempre ficar ouvindo palavras de conforto de um pastor, de um líder. E aí que você vê quando um pastor, ele de fato prega a verdade ou não, é se ele vai pregar apenas um sentimento, apenas uma palavra de consolo, ou se ele vai pregar uma palavra de arrependimento. Eu mesmo, eu sou apenas um membro, vamos dizer assim, da casa de Deus.
Mas eu entendo, desde quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendo que eu preciso falar coisas que não são comuns no meio religioso, no meio cristão, que são essas palavras de arrependimento. Céu, inferno, salvação. Essas coisas. Em que não é tão falado em muitos lugares. E você vê, se uma pessoa de fato ela não trata com esses assuntos, infelizmente ela está permitindo que muitas almas corram risco. E elas querem, às vezes, apenas pregar aquilo que agrade os ouvidos dos outros. E aí a gente está vendo esse tipo de cenário. Muitas dessas pessoas que falam apenas aquilo que é sentimentalismo e não a verdade que Deus gostaria que as pessoas ouvissem, tanto ela como essas que querem se basear no sentimento, que não querem se entregar de verdade, elas não vão entrar no céu. Porque quando você não se entrega, você não renuncia à sua vida no altar. Você continua com a sua vida velha, a sua vida pecaminosa. Aquela vida que é a mesma vida mundana, é a mesma vida de pecados. Você continua naquela mesma posição. Então não há renúncia, não há arrependimento, não há sacrifício na sua vida. Então, se você não se arrepende, você não vive uma vida santificada em Deus, você está vivendo não uma fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé de se entregar. Abraão teve uma fé verdadeira quando mesmo Deus pedindo para ele dar o seu único filho a ele, lá no Monte Moriá, ele foi lá e fez. Com certeza Abraão chorou, com certeza Abraão ele se entristeceu, né? A Bíblia declara isso. Talvez ele fez orações pedindo para Deus por que ele estava pedindo aquilo. Né? A gente sabe na história, a gente sabe que Deus ele não permitiu que Isaac fosse morto, né, o filho de Abraão, mas aquilo era um exemplo da fé de Abraão e daquilo que aconteceria futuramente com Jesus. Deus entregaria o seu único filho para morrer na cruz por todos aqueles que viessem crer nele. Então, o exemplo de Abraão é um exemplo de fé verdadeira, uma fé racional que você não depende do sentimento. Imagina se hoje Deus viesse a você e pedisse a sua vida, pedisse aquilo que está ocupando o primeiro lugar do seu coração. Será que você daria? E muitas vezes o que tem ocupado o coração das pessoas, né, são coisas materiais. Se Deus viesse e pedisse essa coisa, entrega isso para mim. Entrega esse coração, entrega essa coisa que está ocupando esse lugar que deveria ser meu no seu coração. Muitos que vivem no sentimento iriam já falar, não Senhor, mas Senhor, olha, eu prefiro isso, eu gastei tanto dinheiro, tanto suor nisso aqui. Mas o problema, meu amigo, não é você ter. O problema é você colocar coisas acima de Deus. E muitas pessoas que vivem no sentimentalismo não se entregam, porque elas querem viver as suas vidas longe de Deus. Elas querem colocar outras coisas acima de Deus. Por isso que elas não se entregam. E elas vivem essa fé sentimental, essa fé de que dizem que Deus não precisa disso, Deus não precisa que eu me sacrifique para Ele, que eu me entregue a minha vida, que eu sacrifique a minha vida para Ele. Deus não precisa disso. Jesus já fez isso por mim. Jesus já fez esse sacrifício para você fosse liberto do pecado. E muitas pessoas ainda estão no pecado. Então você tem que sacrificar a sua vida. Mas muitas pessoas que têm sua fé firmada no coração, né, ouvem isso, mas não é nada. Entra no ouvido e passa pro outro. E se quiser continuar falando isso, quiser apertando a mesma tecla, ela lamenta. Ela fala, mas eu não consigo. Eu sou fraco nisso. Eu não vou conseguir ser assim. Eu não vou conseguir me entregar. Você vê um monte de desculpa dessas pessoas. E é desculpa de não querer se entregar. É desculpa de não querer viver uma vida com Deus. De não querer abandonar essa vida velha. Essa criatura que só tem desagradado a vontade de Deus e ela sabe disso. Mas ela não quer se entregar. Veja, meu amigo e minha amiga, se esse é o seu caso. Se o seu caso tem sido esse, que é o caso de muitos que estão dentro da igreja, está na hora de você entregar essa sua vida. Imagina você chegar diante do reino de Deus e as portas estiverem fechadas para você.
e você ouvir exatamente essas palavras, você pode falar Senhor, e beleza, tá tudo bem. Muitas pessoas que não se entregam, que não têm o Espírito Santo, eles podem sim expulsar demônios. Porque os demônios, eles não são expulsos, né, exatamente pelo que tem dentro de você, mas sim pela autoridade que você está demonstrando. Eles são expulsos em nome de Jesus. Mas muitas vezes há demônios que até declaram, né, que até vão te falar, vão até condenar você. Eu já vi muitos exemplos de pessoas manifestadas com demônios, que o demônio foi lá e contou a vida inteira da pessoa, dos erros dela, dos pecados ocultos dela. Mas esse demônio pode ser expulso. E ele vai ser expulso pelo nome de Jesus. Então é por isso que, nossa, eu expulsei demônios. Nossa, fiz isso, fiz aquilo. Você vê que os discípulos mesmo, eles estavam se vangloriando, certa vez, quando eles estavam falavam para Jesus, Senhor, nossa, até os demônios se submetem ao nome do Senhor quando a gente vai lá e, né, e dá essa ordem para eles serem expulsos. Eles estavam todos alegres, falavam assim, caramba, se achando, né? Se achando os bambambam. Aí Jesus olhou para eles e falou, não se alegrem com isso não, mas alegrem-se em ter o nome de vocês escrito no céu. Ou seja, não adianta você expulsar demônio. Não adianta você querer profetizar, você pregar, você falar, você ter uma boa oratória. Não adianta, sabe, você ser um destaque na igreja. Não adianta nada. Se a sua alma não está salva, é tudo inútil. São títulos que vão existir até aqui, até essa vida limitada. Muitas pessoas da época importantes, líderes, presidentes, governadores, hoje só são lembrados. Mas, né, não há nada mais além disso. Fazem um memorial e só isso. O título acabou, o corpo morreu e a alma. A alma que mais importa, a alma eterna, que mais importa do que qualquer título humano que você pode receber. Mas o maior título é o título da sua alma. Em que lugar ela vai passar por toda a eternidade? É essa é a questão. E muitos cristãos estão rejeitando ou estão apenas ignorando esse fato. Elas ignoram, muitas pessoas na igreja ignoram esse fato muito. Muito mesmo, elas ignoram muito esse fato. Então, quando você vê, né, que para você ser salvo, você tem que ser uma pessoa que pratica a vontade de Deus. Você vê que Jesus até compara uma pessoa dessa com uma casa edificada sobre a rocha. Passa a tempestade, passa a ventania, vendaval, rios correm, vai pra lá, vai pra cá, chuva, mas aquela casa não é derrubada. É igual aquela história, né, dos três porquinhos, né? Um construiu, né? Eu nem lembro muito da história, mas um construiu, né, a sua casa, parece que de palha, né? Aí vai lá o lobo, né, sopra, né? E a palha sai tudo voando. Aí tem um que constrói, parece que é madeira, né? Aí o lobo vai lá, sopra, a madeira sai tudo voando. Aí tem um que faz a casa de tijolos, né? Aí os outros dois, né, que construíram suas casas de palha e de madeira, vão tudo na casa desse. Aí o lobo vai lá, sopra e não consegue derrubar. E não consegue, eles estão aí salvos. Olha que detalhe. Só que nesse caso aqui, o sentido espiritual, a gente vê. A nossa casa, ela pode ser uma casa de palha, uma casa de madeira, sabe? Pode ser uma casinha de qualquer coisinha, de qualquer material. Mas quando ela está edificada sobre a rocha que é Jesus, então nada derruba. Você quer ser uma pessoa que nem os problemas podem te derrubar? Então endireita os seus caminhos na vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Viva na vontade de Deus. Seja prudente diante da vontade de Deus. Porque quando você está firmado em Cristo, sua alma está firmada nele. E você está salvo nesse momento. Mas você tem que permanecer. Tem que permanecer sobre essa rocha. Se você sair dessa rocha, nem que seja por um minuto, o vento, a chuva vai te derrubar. E vai levar sua alma. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo e vive firmado na presença dele, na vontade de Deus, então nada te derruba.
nada te destrói. Isso é muito bom. Então não seja uma pessoa meramente religiosa. Avalie a sua fé, meu amigo e minha amiga. Avalie a sua fé. Sua fé tem sido uma fé sentimental ou uma fé racional? Entenda que se sua fé tem sido uma fé sentimental, baseada em sentimentos, você tem que mudar isso. Porque o sentimento não vai te salvar. Ritos religiosos, os rituais, não vai te salvar. O que vai salvar você e a sua alma é a sua entrega. É a sua obediência. E se entregar é obedecer, é o crer em Deus. E receber o Espírito dele. Aí sim, meu amigo. Aí sim vai arrebentar. Você vai estar firmado na fé racional. É a fé racional. Você vai se alimentar da palavra, que é a comida sólida da sua alma. Aí não vai ter nem pro diabo. O diabo não vai poder fazer nada contra você. Então se entrega, viva diante de Deus, viva na presença dele. Para que quando você venha entrar no reino dele, ou melhor, quando você estiver diante dele, porque todos nós estaremos juntos diante dele. A Bíblia diz isso, que estaremos no juízo final todos diante dele. E se você tem vivido diante da vontade dele, você tem praticado a vontade dele, então ele vai falar: entre, pode entrar no gozo do meu Pai, ou seja, na alegria, na felicidade. Entre no gozo do teu Senhor, ou seja, entre na alegria, no lugar aonde você escolheu ir. Enquanto muitos que têm desprezado isso aqui, essa palavra, vão ouvir exatamente isso aqui que está no versículo 23. Nunca vos conheci. Vigia a sua fé. Vigia a sua fé, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro. Esse aqui foi o 13º dia do jejum de Daniel. Vamos ficando firmes até o fim desse propósito e fim também, né, até o fim da fé, né? Vamos ficar firmes na fé até o fim para que a gente venha receber a vida eterna, a coroa da vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Amém. E graças a Deus.